Olá, salve Maria! Eu sou Maria Carolina Raimann e você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E no quadro de Frente com Frau Raimann de hoje, eu vou te explicar por que o meu corpo pertence ao meu marido. Bem, este vídeo ele é uma reflexão, em decorrência ao vídeo passado, em que nós falamos sobre a cama compartilhada, os pais que compartilham a sua cama com os filhos. Se você não assistiu, você pode achar, eu vou pedir para o Raimann deixar o vídeo aqui no card e também na descrição do vídeo. E nesse vídeo sobre a cama compartilhada, nós falamos sobre a intimidade do casal, sobre o ato conjugal, enfim. E aí surgiu um comentário que me fez fazer essa reflexão de hoje, para explicar por que é que os esposos precisam lembrar desse fato, que no casamento, no matrimônio, sagrado matrimônio, dentro da Igreja Católica, existe a comunhão dos corpos, existe um contrato dos corpos. Então, o meu corpo não pertence mais a mim, ele pertence ao meu marido. Mas, da mesma forma, o corpo do meu marido pertence a mim e não a ele, certo? Então, é uma via de mão dupla. Então, para quem está assistindo esse vídeo agora que viu o título, só que o meu corpo enquanto mulher não pertence a mim, pertence ao meu marido, mas da mesma forma, o do meu marido também não pertence a ele, pertence a mim. E aí eu quero começar já, de início aqui do vídeo, chamando São Paulo para nossa conversa, o grande apóstolo. Então, estou aqui com a Sagrada Escritura, tá? Você pode conferir aí na sua Bíblia. É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 7, versículo 3, vai começar no versículo 3, tá? Ele diz assim: o marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. Olha o que diz o versículo 4, que nós vamos seguir do versículo 3 em diante, tá? Versículo 4. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Versículo 5. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e só por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Então, vejam, do capítulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Nós lemos agora, Então, vejam como é interessante o que São Paulo nos diz, que não é a mulher que dispõe do seu corpo, é o marido. Da mesma forma, o marido não dispõe do corpo dele, mas é a mulher quem dispõe. E aí vem uma reflexão também bem importante e que tem, assim, muito a ver com esse título de hoje, Por que é que eu resolvi falar sobre essa questão do meu corpo não me pertencer? Porque, infelizmente, nós recebemos comentários de várias pessoas, vocês sabem disso. E nós já recebemos relatos de homens casados, até de uma forma assim se queixando, de que a esposa o recusava frequentemente, frequentemente. Ou porque tinha que dar atenção aos filhos, ou porque estava muito cansada, ou aquela famosa dor de cabeça, não é mesmo? Vai dormir, tá com aquela dor de cabeça, tá enjoada, tá não sei o que lá, Sempre é possível de ter uma desculpa. Então, infelizmente, é uma situação que a gente sabe que acontece, Mas que você, sendo mulher ou sendo homem também, da mesma forma, esse vídeo, como eu falei, ele é destinado aos casais, casados na Santa Igreja, mas ele é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que a mulher, ela precisa estar disponível ao marido para o ato conjugal, o marido também precisa estar disponível para a mulher, Então, o casamento, ele exige
esse compromisso. O casamento exige o ato conjugal, né? E nós falamos, inclusive no vídeo passado também, retomando, né, um pouco mais do vídeo passado, a respeito da frequência, né, do ato conjugal. Ele precisa ser frequente, porque durante o ato conjugal, os esposos eles também exercitam, né, o amor, o carinho, a cumplicidade, a intimidade, né? A gente vê, assim, por exemplo, do início do nosso casamento, que a gente não se conhecia, né, direito, assim, a gente não tinha intimidade. E que hoje, 6 anos depois, falando do meu matrimônio, né, a gente vê, assim, a cumplicidade do casal aumentar muito, né, significativamente. Mas por quê? Porque é uma construção diária, gente. Todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa fazer um carinho, todos os dias a gente precisa, né, abraçar o nosso cônjuge, a gente precisa tratar daquela plantinha, não é assim? A gente que tem planta em casa, a gente sabe, a gente precisa regar, a gente precisa adubar, a gente precisa podar, né? São vários cuidados que exigem. E a relação, o matrimônio também, ele necessita disso, né? Que a gente olhe sempre com um olhar cuidadoso, com um olhar carinhoso, né? Porque nós precisamos lembrar de que existe essa dimensão espiritual do matrimônio. A união de corpos, né, no matrimônio, ela ganha uma dimensão espiritual. Né? Então, o ato conjugal dentro do matrimônio católico, ele é sagrado, né, abençoado por Deus. E vejam que mesmo após a cerimônia, né, do casamento, do matrimônio, do rito em si, na igreja, dentro da igreja, o casamento ele só é consumado como? Com um ato conjugal, né? E com um ato conjugal aberto à vida, isso tudo a gente também já falou aqui no canal, né? Também já conversamos extensamente sobre isso. Não há como um matrimônio católico se fechar à vida, né? Não tem como uma relação conjugal não estar aberta à vida. Isso é uma coisa, assim, totalmente contraditória, né? Então, por isso que os casais, eles não podem tomar anticoncepcional, não podem praticar, né, nenhum ato que impeça, né, a procriação. E então, assim, falando um pouco sobre essa dimensão espiritual, mas que é consumada com o ato conjugal, né, do casal, é importante a gente ter em mente isso, né, que o matrimônio, ele tem esse caráter espiritual de que após o sim, né, na igreja lá de livre, espontânea vontade, após o sim, eles se tornam uma só carne, né? Então, os dois, né, se tornam uma só carne. Então, por isso que existe esse contrato de corpos, né? E que se você tem um matrimônio católico, você tem deveres, né? Então, é sim um dever da esposa, é sim um dever do marido se entregar ao ato conjugal, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, até porque o matrimônio, ele é até que a morte os separe, né? Então, não é possível você simplesmente querer, enfim, repudiar a sua esposa ou a esposa querer abandonar o marido, né? Sei lá, por qualquer motivo, porque hoje em dia tem muito disso, né? Ai, eu não estou feliz no meu casamento. Ai, não sei o que lá. Ai, sabe, se queixam de tudo quanto é coisa, né? E não se tem, assim, essa disposição para consertar o que precisa ser consertado, né? Durante o caminho a gente tem vários momentos em que a gente, sei lá, discorda de muitas coisas, né? Tem coisas em que a gente não concorda, tem coisas que acontecem que a gente precisa conversar sobre aquilo, como eu estou me sentindo, né, com relação àquilo. São coisas que a gente precisa conversar, que a gente precisa, né, colocar sempre à nossa frente para que isso não vire um problema maior, digamos assim. Né? Mas são pontos que nós vamos corrigindo, que nós vamos tratando sempre com muito respeito, sempre com muito amor e, acima de tudo, tendo essa percepção, né, de que eu não posso, eu enquanto esposa, não posso recusar o meu corpo ao meu marido. Da mesma forma, marido, você também não pode recusar-se à sua esposa, né? E por isso que é muito perigoso quando a gente coloca um filho para dormir na cama junto com o casal, né? Por isso que é perigoso
que aconteça, por exemplo, do marido, sei lá, começar a arrumar coisas à noite fora de casa para fazer, né? Vai num bar, vai numa festa com os amigos, vai não sei aonde, vai jogar bola, chega tarde, aí chega a esposa e já tá dormindo. Então, é muito perigoso quando acontece esse tipo de coisa frequente, né? E aí, é interessante a gente ter bem em mente isso, de que é pecado, né? Eu me recusar ao meu marido. E é pecado, da mesma forma, ele se recusar a mim, ao ato conjugal, né? Porque isso é uma coisa assim que, se você parar um pouco para refletir, você vai, né, chegar a essa conclusão. Mas nós temos sacerdotes aqui, inclusive, né, que nos falam isso. Que, inclusive, se a esposa se negar ao marido, né, de forma frequente, né, e sem motivo aparente, e esse marido for procurar fora uma outra mulher, o pecado, claro, ele cometeu, né, o pecado dele, mas o pecado é da esposa. A esposa que pecou, né, ela que fez errado. Então, nós precisamos, né, ter em mente isso. O casamento, ele é para a vida toda, né, ele é até que a morte separe. Então, nós precisamos fazer que dê certo. Então, assim, essa passagem que nós lemos de São Paulo, né, aos Coríntios, ela não deve servir, assim, para nos assustar, né? Então o meu corpo não me pertence, sou obrigada ao meu marido. Não é assim. Existem momentos que nós não estamos bem, e nós sabemos que existem diversas situações, assim, também no dia a dia do casal, né? Às vezes atividades, assim, que exigem muito dos dois, né? O cansaço do dia a dia, isso tudo acontece, né? Mas que nós precisamos ter em mente, né, a importância que existe, né, no ato conjugal, na intimidade dos esposos. Até voltando um pouco, né, do que eu estava falando a respeito do mundo hoje, da sociedade hoje, né, em que se diz que nós temos que ser felizes e tal, e que hoje se separa por qualquer coisa, porque eu não estou feliz, vou me separar. Nós vemos, inclusive, feministas, né, hoje em dia falando assim, que se a mulher não estiver afim, né, do ato conjugal, mas mesmo assim o esposo exigir, digamos, né, e aquela esposa ter um ato conjugal mesmo sem estar, né, com vontade, ou sei lá, é considerado estupro, né? Então, tem mulheres que pensam dessa forma. Coitadas, né? Coitadas, porque não entendem a dimensão espiritual, né, daquilo. Como eu falei, existem momentos em que é inviável, né? Não tem como acontecer o ato conjugal, mas que, né, nós não podemos, assim, qualquer coisinha que aconteça, ou qualquer briguinha, qualquer coisa, já ficar de cara feia, já ficar emburrado, já ficar, né, isso não é maduro, certo? Para um matrimônio, e não é conforme a vontade de Deus. Agora chegou a hora de você escrever para mim aqui nos comentários. Escreve o que você achou desse tema, escreve o que você acha, né, sobre esse assunto. Se faltou eu falar alguma coisa aqui também. Curta esse vídeo, né, deixa aí o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E agora manda, né, para várias pessoas, compartilha aí nessas redes sociais, manda pelo WhatsApp para aquela sua amiga, né, para aquele seu parente, enfim, que precisa ver esse conteúdo, tá certo? E amanhã é domingo, amanhã vai ao ar ao meio-dia aqui no canal um vídeo novo sobre a vida de um santo católico. Não perca!